o caderno? Sim, professora. Legal, então vamos lá. Ó, a gente tem uma série de exemplos, né? Eu acho que vocês estão enxergando o primeiro. Ó. O primeiro é um exemplo muito simples, o segundo e o terceiro já começam a ser um pouquinho mais complicados, né? Daí tem o quarto e tem o quinto. A gente tem um total de 5 exemplos. Então, qual vai ser a sequência? Eu vou fazer os exemplos e daí se vocês tiverem algum exercício da lista, né, do questionário que vocês queiram que eu discuto com vocês. Tá bom? Pode ser assim? Então eu vou lá, né? Ó. Esse aqui é o exercício número 1, né? Considere os valores indicados no esquema a seguir que representam uma associação de resistores. É interessante perceber que o resistor R1 tem ligação direta, olha, tem um fiozinho ligando ele diretamente ao R2, que está ligado direto ao R3. Então, nesse tipo de ligação em que todos os resistores estão conectados num único fio, eu chamo isso de uma ligação em série, tá? E aí, qual que é a grande propriedade da ligação em série? Como eu tenho um único fio ligando R1, R2 e R3, essa corrente de 0,4 amperes é a mesma que está percorrendo todos os resistores desse fio. Ela não altera o valor, né? A gente sabe então que esse resistor R1 está consumindo 7 volts e está sendo percorrido por uma corrente de 0,40 amperes. Esse resistor aqui está consumindo 5 volts e está sendo percorrido pela corrente de 0,40 amperes. E esse resistor de 8 volts está sendo percorrido pela corrente de 0,40 amperes. Então, o que ele pede? Determine o valor de cada resistor dessa associação e depois ele quer a resistência total, que ele chama de resistência equivalente, tudo isso em ohms, né? Se a gente pensar na primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Então, a gente pode usar essa equação para cada resistor separadamente. Por quê? Porque eu tenho a tensão, a diferença de potencial para cada um, e eu tenho a corrente, que é igual para todos eles. Então, o I aqui é 0,40 e para o primeiro resistor, que é o resistor R1, a DDP é 7 volts. Ficou claro isso que eu estou falando? Tudo bem? Tá? Então, aqui fica 7 é igual a R1 e a corrente é 0,4, né? Quando 0,4 passar dividindo, quem que é o nosso R1? É 7 dividido por 0,4. Será que vocês podiam dividir para mim, por favor? Aqui eu divido rapidinho também. Tá? Então, esse resistor R1 é 17,5 ohms, tá? Facinho. Fazer a mesma coisa para o resistor R2, ó. U é igual a R vezes I, né? Só que eu vou pegar a DDP que o segundo está consumindo, que aqui é 5 volts, e vou encontrar a resistência dele, que é R2. Então, fica tranquilo, ó. 5 é igual a R2 vezes a corrente, que é 0,4. 0,4 vai passar dividindo, então quem que é o nosso resistor R2, né? É 5 dividido por 0,4. Pode fazer a continha para mim, por favor? Isso, 12,5 ohm. E a gente vai fazer a mesma coisa para o último resistor, que é o terceiro, né? Então, U é igual a R vezes I, né? Então, a DDP consumida pelo terceiro é a resistência do terceiro vezes a corrente, que é igual para todos, né? A DDP consumida pelo terceiro é 8 volts, então fica 8 é igual a R3 vezes 0,4. Ou seja, R3 é igual a 8 dividido por 0,4, que se eu não me engano dá 20, é isso? 20 ohms? Perfeito. Ó. Agora, qual que é a grande propriedade da associação em série, né? Que a gente não pode esquecer. Essa corrente elétrica só tem um fio para percorrer. Então, essa corrente que está entrando e saindo do circuito é a mesma que passa por cada um dos resistores. Essa é a primeira grande propriedade. A segunda, como é que eu encontro a resistência total de um circuito em série? Que eu chamo de resistência equivalente, né? É só somar o valor de cada um dos resistores, R1 mais R2 mais R3. Olha que facinho, né? Então, aqui eu vou somar 17,5 mais 12,5 mais 20, acabou.
Então, ó, 17,5 mais 12,5 mais 20. Isso dá um total de quanto? 50. É isso? Acabou. Esse é o exercício número 1. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Legal. Agora, o que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Quando eu tenho resistores em paralelo, né? A corrente já não é igual, não é a mesma corrente que passa por um resistor e outro. Por quê? Né? A gente vai conseguir enxergar bem isso no exercício 2. Ó. Aqui eu tenho uma corrente total I que está percorrendo o resistor de 20 ohms. Quando ela chega nesse ponto, esse ponto aqui eu chamo de um nó. O que é um nó? É um ponto no circuito em que a corrente pode se dividir. Então, quando a corrente chega nesse ponto, uma parte dela vai percorrer o resistor de 60 ohms e a outra parte dela o resistor de 40. Essas correntes se unem novamente aqui nesse nó e sai a corrente total. Então, como é que eu sei que o 60 e o 40 estão em paralelo? Porque os terminais do 60 e do 40 estão ligados nos mesmos nós. Se eu chamar esse nó aqui, por exemplo, de X e esse nó aqui de Y, esse 60, ó, uma extremidade dele está ligado no nó X e a outra no nó Y. E a do 40, uma extremidade em X e uma extremidade em Y. Então, quando os dois resistores estão ligados em mesmo nó, eles não estão em série. Eu falo que esses dois estão em paralelo. E olha qual que é a grande propriedade de dois resistores em paralelo. O que é igual? A voltagem, a tensão. Então, entre esse nó X e esse nó Y, eu tenho uma tensão, ou uma diferença de potencial, que eu vou chamar U de XY. Ela é a mesma tanto para o resistor de 60 quanto para o resistor de 40. Então, essa é uma propriedade que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, né? Bom, questão 2. Na associação da figura abaixo, sabe-se que I é esse I que está entrando aqui, ó. Esse é 5 amperes. Calcule, letra A, as intensidades das correntes elétricas I1 e I2. Bom, então entrou uma corrente de 5 amperes. Exemplo, se 2 amperes forem para cima, 3 amperes vão para baixo. Mas como é que eu vou saber qual é a tensão, né? Desculpa, qual é a corrente que percorre o resistor de cima e percorre o resistor de baixo, né? Bom, a primeira coisa que a gente pode tentar fazer, no lugar de 60 e 40, a gente pode substituir por um resistor, que é o resistor equivalente em paralelo, né? Então, no lugar de 60 e 40, eu posso colocar um único resistor aqui, ó, que eu vou chamar de RP, né? E se eu sei a resistência desse trecho do circuito e a corrente que vai percorrer esse trecho, eu acho a DDP, que é igual tanto para o resistor de 60 quanto de 40. A diferença é que para achar resistência equivalente em paralelo, eu não somo como em série, né? Eu somo os inversos. Então, eu vou fazer um adendo aqui, né? Se a gente tem lá resistores em paralelo, para encontrar a resistência em paralelo desse trecho do circuito, que eu vou chamar de RP, né? A gente soma os inversos. Então, o inverso da resistência em paralelo é o inverso do primeiro resistor, mais o inverso do segundo, mais o inverso do terceiro. Então, essa é uma equação muito importante, né? E ela fica mais fácil quando a gente só tem dois resistores em paralelo. Então, se eu tiver lá resistor R1 e resistor R2, e no lugar de R1 e R2 eu quero substituir por um só, eu poderia usar a equação 1 sobre RP é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Só que fazer essa adição eu tenho que tirar o MMC, né? A gente poderia, no lugar de tirar o MMC, fazer o produto, falar que aqui, né? R1 e R2, o MMC é o produto deles. E daí, se eu pegar o produto e dividir por R1, então R1 vezes R2 dividido por R1 dá R2, R2 vezes 1 dá R2. Do mesmo jeito que R1 vezes R2 dividido por R2 dá R1, R1 vezes 1
isso aqui da R1. Então, olha o que eu estou demonstrando para vocês, ó, que quando a gente tem dois resistores em paralelo, o inverso, quem que é? É a soma, né? R2 mais R1, a ordem não importa, eu posso chamar de R1 mais R2, sobre o produto, R1 vezes R2. Mas eu não quero encontrar o inverso, eu quero encontrar a resistência equivalente. Então, a gente encontra uma equação direta, onde a gente não precisa ficar tirando o MMC quando tem dois resistores. Eu inverto esse lado da minha equação e inverto esse outro lado. Então, fica RP, nesse caso, vai ser igual a R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Então, o que a gente fala? Né? Isso é importante. Quando a gente tem dois resistores em paralelo, a gente não precisa somar os inversos para tirar o MMC, a gente já vai direto. A gente fala que a resistência equivalente, você multiplica o primeiro pelo segundo e divide pela soma do primeiro mais o segundo, que é o que a gente vai fazer aqui, porque facilita o nosso caminho, né? Como 60 e 40 estão em paralelo, como é que eu vou achar a resistência em paralelo desse pedacinho, né? Vai ser o produto 60 vezes 40, some a soma, que é 60 mais 40. 60 vezes 40 dá 2.400, 60 mais 40 dá 100. 6.400 dividido por 100, isso aqui vai ser igual a 24 ohms. Então, olha que interessante, né? Ó, esse trechinho de X até Y do meu circuito, no lugar de eu colocar um resistor de 60 e um resistor de 40, eu vou colocar o resistor aqui de X até Y. Eu sei que o meu resistor é um resistor equivalente e ele está valendo 24 ohms. Opa! Bom, por que eu estou fazendo isso? Para encontrar tensão nesse trecho do circuito, né? Se no lugar de 60 e 40 eu colocasse um único resistor, então ele ficaria em série com 20. E a corrente total 5 amperes passaria pelo de 20 e pelo de 24. Então, eu sei que esse resistor de 24 ohms está sendo percorrido por uma corrente de 5 amperes. Pessoal, até aqui está tudo bem? Tá bom? E isso, para encontrar a resistência total daquele trecho, você multiplica os dois e divide pela soma. Tudo bem? Então, olha que interessante, ó. Então, nesse trechinho aqui de X até Y, eu descobri a resistência total e eu tinha a corrente total. Então, dá para achar tensão, o U. U não é igual a R vezes I, ó. Então, nesse trechinho de X até Y, a resistência total é 24 e a corrente total é 5. Então, eu acho a tensão desse trecho só. Ou seja, quem que é a tensão? É 24 vezes 5, dá 120. Por favor, confiram comigo, tá? 120 volts. Então, está resolvido o problema, né? Obrigada. Então, se eu pegar agora e voltar ao circuito original, eu sei que de X até Y, a minha DDP quanto é que é? 120 volts. Em paralelo, esse 120 volts está sendo consumido pelo resistor de cima e pelo resistor de baixo. Olha que interessante, né? Então, se eu olhar só o resistor de cima, esqueço o resto do circuito, né? Eu sei que a resistência é 60 e eu acabei de descobrir que a tensão que ele está consumindo é 120 volts. Poxa, se eu sei a resistência dele e a tensão, eu acho a corrente? Acho. Então, tranquilo, ó. Vou usar de novo. U é igual a R vezes I para o resistor de cima. A tensão é 120 volts e a resistência de 60 ohms. Então, 120 é igual a 60 vezes I. Aqui ele está chamando de I', né? Ó, 60 passa dividindo, quanto é que é o I'? 2 amperes, tá? Você poderia fazer a mesma coisa pelo resistor de baixo, né? Ou pensar, olha, se está entrando 5 nesse nó X e para cima foram 2 amperes, quanto foi para baixo? 3, né? A corrente é conservada, eu não posso ter o ponto X engolindo corrente. Então, se a corrente total que entra no nó X é 5 e para cima foram 2 amperes que eu acabei de calcular, para baixo quanto é que é? 3. Eu posso tirar dúvida fazendo o quê? Usando a equação de novo.
U é igual a R vezes I, né? Como em paralelo a tensão é a mesma, se o de 60 ohms consumiu 120 volts, o de 40 ohms, por estar em paralelo, também consumiu 120 volts. Então, a DDP aqui é 120, né? A resistência aqui embaixo é 40, ó, e a corrente aqui embaixo ele chamou de I duas linhas, né? 40 passa dividindo, 120 dividido por 40 dá o quê? 3 amperes. Então, a gente achou as correntes I' e I duas linhas. Do I' 2 amperes e I duas linhas 3 amperes. E aí ele pede qual a DDP entre A e B, né? Tem dois jeitos de fazer isso, né? Eu já calculei de X até Y que deu 120 volts. Se eu calcular a tensão nesse trechinho aqui, ó, de A até C, né, ó, por quê? Eu sei que a resistência é 20 e a corrente total que é 5, então eu sei que nesse trechinho aqui a DDP é 20 vezes 5, essa DDP é uma DDP de 100 volts, né? E aí o que eu penso? Ó, se nesse primeiro trecho eu consumi 100 volts e nesse segundo trecho eu consumi 120, quanto eu consumi no total de A até B? 100 mais 120, eu consumi quanto? 220 volts. Tudo bem? Muito rápido o que eu fiz ou vocês estão conseguindo compreender? Tá bom? Ó, teria um outro jeito de eu fazer isso, que você podia falar, professor, olha, mas eu sei que a resistência desse trechinho é 20. A resistência desses dois juntos deu 24. Eu não podia ter montado um circuitinho em série para achar essa DDP total? Poderia, também seria possível, né? Então você poderia pensar no circuitinho dessa forma aqui, ó, e também acharia o mesmo 120, né? Você saiu do ponto A, né? Tinha uma resistência, que era uma resistência de 20 ohms, aquelas duas em paralelo, 60 e 40, você substituiu por uma de 24, né? E os dois ficaram em série até chegar no ponto B. Bom, em série você pode somar as resistências, né? Elas estão no mesmo fio. 20 mais 24, quanto dá essa resistência total de A até B, né? A resistência total vai ser igual a 44 ohms de A até B. E a corrente total que está passando no circuito é a corrente que ele deu, é uma corrente de 5 amperes, né? Seria uma outra forma de você resolver. Então, como é que você vai achar essa DDP aqui do ponto A até o ponto B, né? Esse U de AB. Bom, você vai falar então que o U de AB é igual à resistência total, que é 44, vezes a corrente total, que é 5. Esse U de AB vai ser igual a 220 volts. Seria uma outra forma de você resolver aquele mesmo exercício que nós estávamos fazendo aqui, né? Ou você calcula a DDP de um trechinho, a DDP do outro e soma 100 mais 120, isso aqui dá 220, né? Ou você acha a resistência total, que era 20 mais 24 deu 44, daí você tendo aí a resistência total e a corrente total, você acha a DDP total. Então são duas formas de resolver corretas. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então vamos para o terceiro agora. Ó, terceiro é mais difícil, né? Deve ter algo parecido na lista que eu devo ter deixado para vocês. Ó. Abaixo temos esquematizado uma associação de resistências. Qual é o valor da resistência equivalente entre os pontos A e B? Então aqui eu tenho o ponto A, tem um resistor aqui em cima de 0,500 ohms. Na sequência eu tenho um de 1 ohm, 3 ohms, 6 ohms, 1 ohm e um aqui no meio de 2,5. Então ele quer saber do ponto A até o ponto B qual a resistência total desse circuito, tá bom? Então vou fazer uma perguntinha para vocês. Quem está em série com quem e quem está em paralelo com quem? Vocês conseguem me dizer? Pode chutar, não tem vergonha não. Tá.
Legal. Então, vamos começar. Para estar em série, né? Ó, então, vou bem devagarzinho. Para estar em série, eu tenho que ter um resistor ligado direto ao outro resistor, sem ter nenhuma interrupção no meio entre eles. Não pode ter nada, nenhum fiozinho interrompendo. Isso é uma ligação em série, é uma ligação direta. Tudo bem? Para estar em paralelo, como é que os resistores têm que estar? Eles têm que ter nós comuns. Nó é aquele encontro de fio que eu falei para vocês, né? Ó, então, se você tem lá o resistor R1, uma extremidade está ligada no nó, a outra está no nó. Você tem um resistor R2, uma extremidade está no nó e a outra está no nó também. E esses dois nós são como um R1 e R2, ele está em paralelo. Tá bom? Então, essa é a definição. Isso aqui a gente não pode esquecer. Então, eu vou perguntar aqui, ó. O resistor 0,500 está em série com o resistor de 1 aqui em cima? Ele está ligado direto ou tem alguma interrupção entre o 0,500 e 1? O que esse fio está fazendo aqui, ó? Opa, legal. Então, a gente conseguiu enxergar isso. Brilhante, Letícia. Então, 0,500 e 1 estão ligados direto? Então, vamos lá. Então vamos à definição de paralelo. Ó, para estar em paralelo, eles têm que ter nós comuns. Nó é encontro de fios, tá? Então vamos lá. Ó, essa extremidade do 0,500 está ligado no A. Tudo bem? No pontinho A, né? Essa extremidade está ligada nesse pontinho aqui que eu vou chamar de X. Ó. Então os nós do 0,500 é A e X. E o 1? Uma extremidade está ligada no X, a outra extremidade está ligada no A. Então, eles têm nós comuns? Não, eles não estão nem em série nem em paralelo. Não. Ó, eles não estão em série porque tem uma interrupção. E eles não estão em paralelo porque não tem nó comum. Então, eles não estão nem em série nem em paralelo. Tudo bem? É difícil, mas você está começando a entender. Esse 1 e esse 6 estão em série, estão em paralelo ou não estão nem em série nem em paralelo? Isso, ó. Por que não está em série? Outro fio, né? Aqui, ó. Né? Vou chamar esse pontinho aqui de nó Y, tá? Ó. Então, o nó Y aqui está interrompendo a ligação. Tá em paralelo? Isso, brilhante. Agora, outra pergunta. Esse 2,50 tá em paralelo com o 3,00? Então, vamos lá. Ó, quais são os nós do 2,50? Tá ligado em que nó? Esse 3 está ligado direto no X e no Y? Isso, ó, o 3 está ligado no 1, né? E esse outro está ligado no 6, então eles não estão em paralelo. Esse 1 está em paralelo com esse 6 aqui embaixo? Brilhante. Mas tem três resistores aí que estão ligados direto e estão em série. Quem que está ligado direto sem ter interrupção de ligação? Como? Repete, Gervá. Não é direto, porque quando ele chega em X é um nó. Eu não posso ter nó ligando um com o outro, tem que ter um fio direto sem ter nó, não pode ter nenhum pontinho. Aê, certinho, ó. Então, um ohm tá ligado direto, o fio só fez a curva da casa aqui, ó, no 3 e o 3 está direto com o 6. Tem algum nó interrompendo a ligação do 1, do 3 e do 6? Não. Então, esses três resistores aqui, ó, Letícia, você compreendeu isso aqui, ó? Esses três estão em série. Oxa,
Se eles estão em série, eu posso somar para achar a resistência desse trechinho do fio? Posso, em série eu posso. Então fica 6 mais 3, 9, 9 mais 1 dá o quê? 10. Tudo bem? Então, ó, o que a gente vai fazer? Redesenhar toda a parte do circuito que eu não mexi. Então, eu vou voltar lá, ó, vou bem devagarzinho. Com o tempo, vocês vão fazendo isso brincando, mas até lá a gente vai fazendo passo a passo para vocês entenderem. Ó, toda a parte azulzinha é a parte do circuito que eu não mexi, eu não fiz nada com aqueles resistores, né? Ó, então, aqui era nó A, nó B, aqui eu tenho 1,00 ohm, aqui em cima eu tenho 0,500 ohms, aqui eu tenho nó X, aqui eu tenho nó Y e aqui eu tenho esse 2,50 ohms. O que eu mexi? Eu somei esses três aqui, né? E deu 10. Então, eu vou puxar um fiozinho em cima, vou puxar um fiozinho embaixo e no lugar de 1, 3 e 6, nesse fio vermelhinho aqui, ó, eu tenho um resistor de 10 ohms. Tudo bem? Querem que eu volte até aí ou até aí tudo bem? Legal. Agora a gente passou desse para cá. Vocês estão conseguindo ver se tem alguém em série ou paralelo nesse circuito que eu simplifiquei? Tem alguém aí? Volto, ó. Nesse novo circuito, vocês conseguem ver quais resistores estão em série ou se não tem resistor em série? E se tem resistores em paralelo ou não tem em paralelo? Vocês conseguem ver algum trecho do circuito que você fala, não, esses dois estão em série, não, esses dois estão em paralelo. Vocês conseguem me dizer? Por que, Letícia? Conta para mim. Show de bola, maravilhosa, você entendeu, ó. Então, esse 2,5 está ligado em X e outra extremidade em Y. Esse 10 está ligado em cima em X e embaixo em Y. Então, X e Y são comuns a 2,5 e 10. Então, eles estão de que jeito? 2,5 e 10, eles estão em paralelo. Gervásio, tudo bem até aqui? Legal. E como são dois, eu posso usar a regrinha, ó. Resistência em paralelo quando são dois é o produto, ó. É um vezes o outro, dividido por quem? Pela soma, um mais o outro. Olha que facinho, ó. Então, quem que é resistência em paralelo desse trecho? É 2,5 vezes 10 sobre quem? 2,5 mais 10. 2,5 vezes 10 dá 25. 2,5 mais 10 dá 12,5. 25 dividido por 12,5, quanto dá a parte em paralelo? Vê se eu estou certa, dá 2. É isso? Então, ó, o que a gente vai fazer agora, né? Redesenhar o circuito. E no lugar de colocar esses dois, eu vou colocar um único fio de X até Y com um resistor que vale quanto? 2. Tudo bem? Então, a parte azulzinha eu vou manter, né? Ó, vai sair lá do pontinho A, ó, vai sair o primeiro resistor, que é um resistor de 0,500. Olha que fofinho aqui, 0,500 ohm. Aqui embaixo eu não tinha mexido, né? Ó, eu tinha um resistor aqui embaixo que era de 1,00 ohm, né? E no lugar desses dois, que ia do X até o Y, eu vou colocar um único fio, o meu gatinho aqui, com um único resistor, e esse resistor agora vale 2 ohms. Agora a pergunta, esses três agora, como é que eles estão? Estão em série ou estão em paralelo? Paralelo? Tem nó comum ou eles estão ligados direto, sem interrupção? Opa, então série ou paralelo? Somar? Sim, ó, ele tá escrito dessa forma, Letícia, ou se ele tivesse assim, ó, ó. A única coisa que eu imagino que aqui é um canto de uma casa que o fio que estava retinho, né?
Você fez passar o primeiro resistor, dobrando a parede 2, dobrando a parede, mas eles estão retos. Ligação direta. Tudo bem? Então, ó, eu tenho aqui 0,500, né? Depois eu tenho 2,00 ohm, depois eu tenho 1,00 ohm, tudo em série. Então, quanto da resistência equivalente, a resistência total desse circuito, né? 2 mais 1, 3, 3 mais meio, 3,5, 3,5 ohms, acabou. Tudo bem? Então, esse monte de resistores aqui, ó, se você tiver que substituir de A até B por um único resistor, ele equivale a 3,5 ohms. Ficou claro a explicação? Gervásio está aí ainda ou ele já saiu? Porque ele falou que talvez fosse buscar a esposa, né? Tá bom. Tá bom, meu lindo. Fica tranquilo. Agora, Letícia, bate o olhinho aqui, que agora você já tá ficando fera, ó. Qual a resistência equivalente da associação a seguir? Você consegue ver onde é que tem nó? Nó é encontro de fio aí? Você consegue ver nozinho, onde é que tem o fio aí se encontrando? Mas onde é que tem cruzamento de fio? Ó, tem cruzamento de fio aqui em cima? Ou é só o fio que deu uma dobradinha aqui? Ó? Aqui em cima? Então, o fio estava assim, ó. Você pega o fio e dobra para cá, ele cruzou com outro? Ah, quando ele chegar aqui, ele cruza? Sim, então aqui, ó, aqui é um ponto que divide corrente, né, ó. Tem algum outro ponto que vai dividir corrente aí? Aqui não? Não, mas eu tô pensando no fio. O fio, todos eles têm resistência desprezível. Porque quando a corrente entra, ó, se entrar uma corrente total aqui, ó, ela tem dois caminhos para seguir. Por isso é que ele é um nó. Então, uma parte dela vai pelo caminho aqui de cima, ó, não tem nó, ela pega o caminho livre, ó. A outra vem pelo caminho aqui de baixo, ó. Daí chega nesse ponto, ela se une novamente. Tudo bem? Então, eu vou chamar esse nó aqui de nó A e esse nó aqui de nó B, né? Você consegue ver onde é que tem resistores em paralelo ou em série aí no circuito? Beleza. Então, a grande dica, marca os nós do circuito em primeiro lugar. O que é um nó? É o ponto onde divide corrente. Tudo bem? Porque a partir do momento que você marca os nós, você vê, poxa, olha, o 20 e o 30 estão ligados nos mesmos nós. Então, eles estão em quê? Paralelo. Tudo bem? E como é que fica a resistência dessa parte em paralelo, Letícia? Isso. Isso, maravilhosa, muito bem. Ó, 20 vezes 30, 620 mais 30, 50. Isso aqui dá 12 ohms. Tudo bem? Então, ó, no lugar de A até B, você tira o 20, tira o 30 e coloca um resistor de 12. Percebeu? Isso, perfeito. Então, no lugar de A até B, ó, deixa de ser nó, porque você vai colocar um fio só, né? 12 ohms. Então, você colocou aqui, ó. E direto você segue a sequência, você tem um de 50 ohms. Agora não tem mais nó. Você percebeu? Ficou uma ligação direta, ou seja, uma ligação em série. Então, a resistência total, quanto é que é? 12 mais 50, 62 ohms. Acabou. Tá ficando mais simples? Tá bom. Vamos para o último então? Esse aqui você vai matar de letra, né? Ó.
A figura abaixo representa o trecho AB. Então, AB. De um circuito elétrico onde a diferença de potencial entre os pontos A e B é 30 volts. Então, vou marcar aqui, ó, entre A e B, ó, toda a voltagem para o circuito todo, tudo isso aqui, ele falou que isso aqui é uma DDP de 30 volts. Tudo bem? Determine a resistência equivalente desse trecho. Então, ele quer a resistência total do trecho e ele quer as correntes aqui em cima, na parte de cima que ele chamou de ramo 1, ele chama a corrente de I1 e no ramo de baixo que ele chama de I2. Tá bom? Bom, quero sua ajuda. Por onde é que a gente começa? Tá, como é que você faria então? Mas 15, isso, 15 e 5 são correntes ou são resistências? É corrente ou é resistência? Resistência, isso. Mas você tá certo, eles estão em série, mas são resistores em série, né? E daí soma, né? Porque tá em série, tudo bem? Então o meu circuitinho ficaria, né, ó, bonitinho aqui, ó, né? Eu teria aqui em cima 30 ohms. Então, vamos lá. Então, lá na parte de cima, oxe, não ficou bonitinho não, mas tudo bem, acho que dá para entender. Então, aqui em cima a gente teria 30 ohms e embaixo a gente teria 15 mais 5. Aqui a gente teria um total de 20 ohms. Tudo bem? Mas agora, isso, ó, porque ó, tá percebendo que tem um nó e um nó, e esses nós são comuns a 30 e 20, né? Então ficaria aqui, ó, resistência em paralelo é igual a 30 vezes 20, eu multiplico e divido pela soma, ó, 30 mais 20. É igual o que a gente acabou de fazer. 600 dividido por 50, a resistência em paralelo aqui seria 12 ohms. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente determinou a resistência equivalente do trecho do circuito. Beleza, a gente fez a primeira parte, a resistência deu 12 ohms. O que a gente quer agora, né? A gente quer as correntes, oh, meu gato. A gente quer as correntes nos ramos I1 e I2. Então, eu quero a corrente aqui nesse ramo I1 e depois eu quero a corrente no ramo I2. Como é que eu acho, gente? Meu gato tá vendo. Ah, Tico, não pode, meu amor. Eu tô trabalhando agora. Vai lá brincar, vai. Isso, então vamos lá, ó. Vamos calcular o que eu chamei de I1, que é no fio aqui de cima, tá bom? Qual fórmula que eu vou usar, Letícia? Legal. Então, a DDP eu vou colocar quanto? A resistência, isso. A resistência eu vou colocar quanto? E a corrente ele tá chamando de I1, tá? Tudo bem? Então, I1 vai ser igual a... Que dá quanto? Isso, 1 ampere. Perfeito. Brilhante. Então, a gente achou o I1, né? Que tá... E o I2? Como é que eu vou achar o I2? Tá. A tensão é 20 ou a tensão é 30? E a resistência é? Isso, perfeito, né? Então, ao longo desse fio aqui, como eles estão em série, eu tenho uma corrente só, né? Então, você troca pelo resistor total do fio, tá certinho? E a corrente é I2. Perfeito. Então, 20 passa dividindo, né? O teu I2 vai ser igual a 30 dividido por 20. 30 dividido por 20, isso aqui vai ser igual a 3 tiquinho, atingendo isso, dá
1,5 amperes. Perfeito, é isso mesmo. Brilhante, muito bom, parabéns. Então, esses são os exemplos. Se vocês quiserem discutir alguma questão do questionário, eu fico à vontade aqui para ajudar vocês, tá bom? Ah, tá bom, mas eu acho que você vai conseguir fazer com mais tranquilidade, viu? É, eu vou adiar. Porque a semana eu acho que a gente está correndo muito, então eu vou dar uma adiadinha, vai. Eu vou disponibilizar ela logo depois da Semana Nacional, tá bom? Eu já vou deixar recadinho no Moodle, porque vocês têm atividade para entregar até dia 14, não tem? A última atividade não é dia 14? Então, hoje no mais tardar amanhã cedo, eu posto as próximas atividades e já deixo marcado a prova, tá bom? Mas tudo conteúdo, isso mesmo. Tá bom? Acho que é isso então. É, mas vai ter um atendimento antes da prova, viu? Fica tranquilo. A semana, sim, os primeiros são os piores, porque porque eles têm conceitos muito abstratos, né? Essa parte vocês costumam gostar mais, porque vocês vão visualizando os resistores, as correntes, né? Então vocês costumam entender melhor do que a primeira parte. A primeira parte é. A outra também tinha que ter visto no ensino médio que vocês não veem. É, porque ela é mais difícil mesmo, né? É, é. Vai sim, fala para ele que sim. Eu vou tentar colocar ainda hoje. Eu vou parar a gravação, senão vai aparecer meu gato aqui.